nucleares. Ou seja, você acha que a gente corre risco de um extremismo dos Estados Unidos nesta questão? Uma escalada militar para provocar uma guerra mundial ou uma guerra nuclear? Qual que pode ser o projeto de pôr fim no planeta dessa gente? Desculpa. Não, o projeto é de... o Zelensky falou o projeto ontem na ONU, não é? Ele falou, o projeto é negociar com a Rússia a partir de uma posição de força. Não é? Então, de alguma maneira, eles estão aí jogando um jogo, não é? Como se diz nas relações internacionais, né? Da teoria dos jogos, não é? Um jogo da galinha, Game of Chicken, não é? Para ver quem vai recuar primeiro. Eles acham que em algum momento os russos estão blefando, não é? E vão, se sofressem uma incursão como sofreram agora em Kursk, talvez recuariam, não é? Tiveram delírios, não é, de vitória com aquele motim do grupo Wagner, do Prigozhin, não é? Aquilo realmente significaria um golpe de Estado em Moscou, não é? Então, de alguma maneira, eles estão esperando o regime cair, não é? Ter uma rebelião dentro da Rússia, dentro do próprio exército, não é? Coisas que não são impossíveis, mas a realidade diz que é muito mais provável que alguma coisa desse tipo aconteça na Ucrânia do que na Rússia, e aí eles percam esse cliente, que não importa tanto para eles também, não é? Então, se tiver algum tipo de ataque a uma central nuclear na Ucrânia, o que isso muda, né, nos Estados Unidos, sinceramente? Não é? Eles vão culpar os russos para sempre por isso, vai ser uma devastação, mas agora para a Ucrânia e para os países vizinhos é uma catástrofe humana, ambiental, econômica, política, ética, não é? Incontornável. Então, acho que hoje em dia os ucranianos estão nesse beco sem saída, mas é um regime que não tem muito mais, né, o que fazer se não escalar a guerra também para manter a sua própria população refém desse conflito. A chance disso durar para sempre me parece diminuta, não é? Em algum momento pode ser que tenha algum outro fracionamento interno do próprio regime ucraniano, ou então seguirão à deriva nessa máquina de moer gente que se tornou o seu país. Ô Miguel, a gente ainda existe no Ocidente uma mentalidade muito ligada ainda à Guerra Fria na leitura desse cenário, e a ideia é justamente essa, de que os russos atacariam primeiro o Ocidente, mas que não aguentariam um contra-ataque nuclear e recuariam. Essa mentalidade se preserva, então, assim, claro que eu estou colocando uma bomba para você que não leu o romance, mas tem relação entre a mentalidade da Guerra Fria e o que a gente está vendo hoje? Haroldo, acho que tem muita relação, não é? Como eu disse, esse conflito ideológico entre o mundo livre e o mundo autoritário, totalitário, continua aí. O roteirista não transformou muito isso na grande imprensa americana e no discurso dos dois partidos, por exemplo, e todos os seus clientes europeus que repetem religiosamente essa doutrina. Agora, tem uma diferença importante nisso também, que durante a Guerra Fria, nós conseguimos fazer acordos de redução de armamentos, mais de um, de contenção de armamentos, não é? Falava-se até no início dos anos 80 em opção zero, não é? Reagan falava nisso, junto com Andropov, depois com Gorbachev, não é? Ou seja, e se acabássemos com as armas nucleares dos dois países? Não é? Ou seja, claro que isso não aconteceu, e por uma série de razões, mas havia pelo menos essa conversa e houve uma série de acordos de redução. Havia reuniões de cúpula, encontrava-se, apertava-se a mão do outro presidente, do outro chefe de Estado. Alguém acha isso possível hoje, Haroldo? Né? Tirar uma foto com o Putin? Eles não querem nem que o Putin saia da Rússia por conta de um mandado do Tribunal Penal Internacional? Né? Então, eu acho que nesse sentido a gente está numa crise ideológica mais profunda do que aquela da Guerra Fria. E, de alguma maneira, na Guerra Fria havia um pânico nuclear, né? Que a gente achava, né, que era um dos piores problemas da Guerra Fria, não é? Esse pânico induzido, né, da condição de destruição mútua assegurada, né, condição louca em inglês, mad. Mas, hoje em dia, me parece que a gente está vivendo, curiosamente, o problema contrário, a falta de pânico nuclear, a falta, uma certa... naturalização do nuclear. A humanidade toda, ou pelo menos os Estados Unidos todos dominados, não é? Viciados pelas drogas das grandes corporações farmacêuticas, todo mundo com ansiedade, talvez tomando
remédio para ansiedade demais, está faltando ansiedade nesse povo. Não é? Deviam estar mais ansiosos do que estão muito relaxados com a possibilidade de um pânico nuclear. Eu acho que na Guerra Fria, curiosamente, essa ansiedade, de alguma maneira, produziu bons resultados. Sobre o livro sobre a OTAN, o livro, evidentemente, eu não li, mas eu diria que, ao contrário daqueles atores, não é, entidades que citamos no início como perdedores da guerra, a OTAN está vencendo essa guerra. Ela está vencendo politicamente essa guerra, não contra a Rússia, evidentemente, mas ela está vencendo internamente, ao sequestrar a política europeia, ao sequestrar a política americana, mais ainda, para o seu projeto militarista, para o seu projeto belicista, né? Para um projeto que torna refém as populações norte-americanas, europeias e, por consequência, boa parte da humanidade, nós outros incluídos, não é? Desse projeto absolutamente insano, não é? Baseado em premissas muito, muito questionáveis sobre a sua durabilidade. Mas, em termos de coesão das suas forças, em termos de projeção, está aí o Stoltenberg, não é? Que nada mais é do que um burocrata qualquer à procura de um cargo, não é? No entanto, gente que está disposta, não é, a arriscar muito alto em nome desse supremacismo. Então, acho que a OTAN, sim, em termos políticos, né, conseguiu mobilizar cada vez mais recursos de suas sociedades, sequestrar o orçamento público, não é, de seus países, cada vez mais direcionados para a guerra. Veja bem que vergonha, Haroldo. Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha, orgulhosa, né, de votar a favor, né, de mais dinheiro para a OTAN. A nossa Rosa Luxemburgo, que sempre foi uma expoente na luta contra o militarismo capitalista, no contexto antes da Primeira Guerra Mundial, deu a vida por isso, não é? Foi presa por conta disso. Então, é uma situação muito complicada. A OTAN consegue penetrar nas universidades, na imprensa, não é? O Partido da Guerra, né, que é o outro nome da OTAN, consegue aí, tem muita bolsa de estudo. De golpe militar, um golpe militar transnacional, quase. Me parece que é uma vitória política tremenda, não é? Mas muito perigosa para a humanidade como um todo. Então, acho que nesse sentido, se esse plano do livro que eu vou ganhar de presente não é exatamente assim, não é? Essa mentalidade de consolidar, expandir essa aliança, mas não para a Ucrânia, né? Evidentemente, né? Eles não são. Isso eles não vão fazer, né? Mas de consolidá-la, de procurar uma nova função, né, para essa aliança no pós-Guerra Fria, isso realmente... Hoje não se fala do fim da OTAN, nem a esquerda fala do fim da OTAN, com exceção honrosa, né, do Partido Comunista, de pouquíssimos intelectuais. Não se fala mais disso, e era uma das grandes bandeiras da esquerda ocidental. Então, nesse sentido, é uma grande vitória. Já a guerra da Ucrânia me parece, né, e aos olhos de muitos, que não será tão infinita assim, como alguns analistas muito apressados chegaram a prever em algum momento. Claro que ela pode continuar como guerra de baixa intensidade, né? E eu acho que todos os cenários estão abertos. Em relações internacionais, né, aquele que faz previsões diretas, diria um grande professor, o professor Morgenthau, está mais próximo do charlatão, né, do que do analista. Né? Agora, fala-se finalmente, né, em plano de paz, depois um plano de vitória, fala-se, né, cada vez mais na imprensa ocidental, de alguma maneira, mesmo, né, numa vitória eventual da Kamala Harris, de que esse conflito, de alguma maneira, precisa terminar, não é? Eu acho ele muito... Acho que tem um paralelo que não é com Israel e nesse momento, mas a gente pode fazer com todas as cautelas que comparações históricas devem ter, né? São apenas comparações, com a guerra do Vietnã, num certo sentido. Né? A Ucrânia e o Vietnã do Sul carregam semelhanças interessantes. Não é? Governos fantoches, frutos, não é? Que só se sustentam no poder mediante o apoio militar, econômico e político norte-americano, não é? E que ficam usando a sua própria população como bucha de canhão, não é? E para uma guerra que ela mesma não gostaria de lutar, né? contra o inimigo de turno. Né? E eles ficaram sustentando, mas também ficaram derrubando o governo no Vietnã do Sul, como nós sabemos hoje pelos documentos desclassificados, aí colocavam outros, não é? E no final foram embora. Né? E no final, no meio dos anos 70, foram embora. Né? Largaram. Foram embora do Afeganistão, largaram tudo para lá, do jeito que está. Né? Cadê aquelas mulheres que tínhamos que salvar no Afeganistão, tirar a burca e tudo isso? Né? É uma situação realmente complicada, mas na hora de ir embora, vão embora. Né? E deixam os equipamentos para trás também. A ONU fabricam outros, vende-se outros. Não é? Então, a Ucrânia, né, como diz...
aquela música do Paulinho da Viola, né? Trama em segredo os seus planos, parte sem dizer adeus. Tem um coração leviano aí no Ocidente, não é? Que vai partir em algum momento sem dizer adeus, e nesse momento a guerra acaba. Então, existem opções na mesa, elas têm a ver com a eleição americana e outros fatores, evidentemente que sim, não é? Mas é mais provável, em algum momento, o fim dessa guerra na Ucrânia do que um conflito no Oriente Médio ser, de alguma maneira, sanado verdadeiramente nas condições atuais. Uma guerra nuclear, na sua opinião, hoje não é um cenário provável? É um cenário provável. É um cenário possível. Possível. Não, possível parece que sim. Antigamente a gente achava que nunca chegaríamos no possível. Hoje nós estamos com um cenário possível. Os dois lados falam em uso tático de armas nucleares. Essa era uma conversa que não existiu nos últimos 20 anos, praticamente. Mas existe o uso tático de arma nuclear na prática? Quer dizer, nunca aconteceu. Então é muito difícil de falar. Mas, assim, me parece ser um delírio militar isso, né? Assim, desculpa... Não apenas militar. A tese de doutorado do Henry Kissinger, que não qualificaria com adjetivos, porque está de manhã ainda, né? Deu uma arrepiada aí só de citar, né? Né? Enfim, deve estar em boa companhia lá embaixo. A tese de doutorado dele, né? Se não me engano, no final dos anos 40, nos anos 50, já é sobre o uso tático de armas nucleares na Europa, né? No contexto de uma possível confronto com a União Soviética. Então, não é só militar, não é? Os grandes supostos formuladores, gênios, criadores de doutrinas e que efetivamente influenciou a política externa, né? Kissinger, né? Foi secretário de Estado, foi assessor de segurança nacional, não é? Com um peso político muito grande, não é? Em mais de uma administração norte-americana. E até pouco tempo, não é? Era conselheiro, não é? De diferentes lados, né? Do espectro político norte-americano. Previa isso. Claro que hoje em dia ele era até uma voz da razão, não é? Nesse sentido do conflito ucraniano, dizendo que isso tinha que acabar. E a única maneira de acabar era com a rendição realmente parcial, pelo menos, da Ucrânia naquele momento. Mas é um risco, até porque os dois lados falam disso, mas você não precisa ter, novamente, um ataque nuclear para ter um desastre nuclear, né? Basta um ataque convencional a uma dessas centrais nucleares. A Ucrânia, que já sofreu com Chernobyl, não é? Pode aí sofrer novamente algo desse tipo, um ataque desesperado, uma operação de bandeira falsa de algum dos lados, não é? Que vai culpar o outro por um crime, não é? Que é um crime gravíssimo. Não é? Então, aqueles que são defensores das usinas nucleares geralmente não pensam nisso, né? Os nossos militares, muito inteligentes, né, construíram uma usina nuclear entre os dois maiores centros industriais do país, né? As duas maiores capitais. Num lugar chamado de Terra Oca pelos indígenas. Exatamente, não é? Ou seja, o Brasil não precisa sofrer um ataque nuclear, basta um ataque convencional em Angra, que a capital tem que ser transferida para Fortaleza, né? Segundo os próprios planos militares. Então, isso demonstra um pouco da mentalidade que estamos reféns, mas não apenas dos militares. Insisto, a elite civil, os mais ideológicos, nesse momento, liberais, progressistas, me parece que são o maior risco para a humanidade nesse sentido no momento. Estão dispostos a arriscar tudo, não é, para que essa ideologia, não é, dessa livre mercado combinado com a sua versão de liberdades individuais, que significa, né, aceitar uma determinada superioridade civilizacional de alguns povos sobre outros, para que isso seja definitivamente garantido, algo que nunca será. Então, essa gente... O Adorno falava, Theodor Adorno, sobre o novo radicalismo de direita na Europa nos anos 60. Ele já falava muitas coisas assim, um certo senso de catástrofe, mas um desejo pela catástrofe, né? Nessa mistura dele de psicanálise com marxismo. Ele falava assim, tem uma certa pulsão de morte aí, tem um certo desejo de... Se essa política vencer, isso vai ser... Vamos destruir tudo, mas, enfim, é mais uma política de destruição do que de construção de uma nova sociedade, e é algo que a gente percebe hoje em vários setores da extrema-direita, o governo Bolsonaro, né? Era um projeto de destruição, não era um projeto de construção de nada,
né, em outros lugares. Mas esse espírito não ronda apenas a extrema-direita hoje em dia. Em alguns casos, a extrema-direita, nas relações internacionais, está com menos vontade, né, de arriscar tudo, no caso aí do Trump e do Orbán, que é lamentável, né, do que alguns dos mais fervorosos missionários consertadores do mundo no Ocidente.